Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, é dia 22 de maio, sexta-feira, para a aula de História. Vocês devem pegar a apostila de História na página 196, no grupo 3, e nós vamos ver o comércio marítimo. Então, quando nós olhamos aí para a página 196, nós vemos embarcações, né? Ribeira das Naus, Lisboa, Portugal. Lisboa é uma cidade que fica em Portugal. E Portugal é um país europeu. Então, quando nós olhamos aqui o comércio marítimo, a expansão marítima, Portugal se destacou na expansão marítima. Por quê? A localização de Portugal é muito benéfica. Ele beneficia, né? A localização beneficia o país. Por quê? Está ali, né? Bem localizado, fazendo margens, margeando o Oceano Pacífico. Os italianos dominavam o comércio no Oriente, pelo mar Mediterrâneo. Assim, o valor das mercadorias eram determinadas pelas cidades italianas. Então, nós já vimos que Gênova, Veneza, né, eram as cidades que dominavam o comércio na Europa. Mas todos os países europeus, inclusive também Portugal e Espanha, queriam chegar às Índias. Chegar às Índias por quê? Para buscar especiarias. As especiarias vendidas nas Índias eram principalmente os condimentos. Esses condimentos eram, né, os temperos, cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino, e também eles buscavam alguns produtos de luxo. Os produtos de luxo eram as sedas e os perfumes. Então, os europeus buscavam essas mercadorias nas Índias, buscavam na China, no Japão também, um pouquinho depois, e eles vendiam na Europa, eles redistribuíam. E essas mercadorias eram valiosas. O custo, o valor era bem alto. Então, todos os países europeus queriam chegar, né, nas Índias, na Ásia, para buscar especiarias. Para fazer, né, esse movimento no mar, eles tinham que contornar a África e chegavam pelo Oceano Índico. Então, era uma travessia difícil. Quando eles chegavam lá embaixo na África, no sul da África, lá perto da África do Sul, o mar era muito agitado, porque se encontravam ali o Oceano Atlântico com o Oceano Índico, e as ondas eram gigantescas. Então, como eles tinham medo de passar naquelas ondas gigantescas, eles chamavam esse lugar de Cabo das Tormentas. Depois, com o passar do tempo, eles foram descobrindo, né, que se eles ficassem mais próximos da África, as ondas seriam menores. E eles conseguiram contornar, chegaram às Índias, chegaram ao Oriente, e eles colocaram o nome de Cabo da Boa Esperança. Por quê? Esperança de chegar às Índias. Então, até hoje, esse ponto é chamado, ali no encontro do oceano, né, do Atlântico com o Índio, Cabo da Boa Esperança. Fica bem ao sul da África. Então, quando nós olhamos aí a página 197, nós vamos ver navegações portuguesas. E está assim: os portugueses foram os pioneiros, quer dizer, os primeiros, nas aventuras em busca das Índias. Isso aconteceu por vários motivos. Portugal tem uma localização muito privilegiada. Ele está na Península Ibérica e fazendo, né, divisa ali, sendo banhado pelo Oceano Atlântico. Além disso, eles se destacaram na fabricação, né, de caravelas e, além das caravelas, nas construções das caravelas, a utilização da bússola, né, que a bússola ela é um objeto, um instrumento que serve para a localização. E ela sempre tem uma agulha imantada que aponta o norte. Então, os portugueses, além de se destacarem pela localização, que estão muito bem localizados, né, saindo já direto no Oceano Atlântico, eles conseguiram fazer boas embarcações, que eram as caravelas, e utilizar a bússola como instrumento de orientação. Os portugueses se lançam ao mar, ao Oceano Atlântico, e vão em direção às Índias buscar especiarias. Nesse trajeto, o que é que ocorre? Nesse trajeto, Pedro Álvares Cabral, né,
ele chega ao Brasil. Pedro Álvares Cabral aporta, né, ao Brasil, ele vai parar no Brasil com muitas caravelas no dia 22 de abril de 1500. Então ele deixa o caminho para as Índias e ele vem ao oeste, ele vem para o ocidente ao invés de para o oriente e chega no estado da Bahia, que hoje é a atual Bahia, num lugar chamado Porto Seguro. E ali os portugueses descem, né, das embarcações, encontram os índios que já moravam ali, e ali começa um processo de conhecimento, uma negociação, tá? E os portugueses tomam posse do território brasileiro. Um dos navegadores que saiu em busca do caminho para as Índias, nessa época também, era Bartolomeu Dias, tá? E Bartolomeu Dias, ele achava que a região, né, era muito agitada e o sonho dele era chegar até as Índias. E ele consegue chegar atravessando, como eu disse para vocês, que era o Cabo das Tormentas, ele colocou o Cabo da Boa Esperança. Então, na página 198, nós temos o Vasco da Gama, que também seguiu o caminho percorrido por Bartolomeu Dias e chegou também ao Oriente, chegou às Índias. Das Índias foram para a China e foram para o Japão, sempre em busca de especiarias e de produtos valiosos, como seda e perfumes. Agora, na página 198, a Esquadra de Cabral. Então, como eu falei para vocês ainda há pouco, Cabral chega ao Brasil no dia 22 de abril de 1500 e ali começa o processo de colonização. Quais são os primeiros escravos, né, que existiram no Brasil? Os índios. Então, os índios são usados como escravo pelos portugueses e eles começam a fazer a extração do pau-brasil. O que é a extração? É o corte. Eles cortavam a madeira do pau-brasil, depois eles levavam, como está aí, né? Eles levavam os troncos das madeiras e eles colocavam esses troncos de madeiras, né, em depósitos. E desses depósitos, a madeira era carregada nos navios, nas embarcações, que eram chamadas caravelas, e iam para Portugal. Então, esse trajeto da madeira era feito por caravelas. O que é que eles faziam com essa madeira na Europa, em Portugal especialmente? Eles retiravam uma essência, tá, do tronco, que é vermelho, avermelhado, e essa essência virava tinta. E com essa tinta eles tingiam os tecidos, que a Europa produzia muitos tecidos, mas eles não tinham a tinta para tingi-los. Então, esse pau-brasil era levado para fazer a extração da tinta. E a madeira também era usada para fazer móveis, construções e assim por diante. Então, o pau-brasil era conhecido pelos indígenas como Ibiratinga, que vocês podem ver aí na página 199, que significa madeira de cor vermelha. Então, depois que eles eram retirados, né, cortados, eles eram arrastados para as feitorias. Os barracões que armazenavam o Brasil eram chamados de feitorias. Então, era um grande galpão e ali ficavam os troncos guardados. Chegavam as embarcações, as caravelas, os índios enchiam as caravelas e eles seguiam rumo a Portugal. Como nós podemos observar aqui na 199, nós temos um mapinha dos índios fazendo a extração da madeira no litoral nordestino. Desenvolveu-se nessa época um tipo muito tradicional de comércio, que era chamado de escambo, onde os índios trocavam a madeira do pau-brasil por outros produtos. Quais eram os produtos? Os produtos que os portugueses traziam da Europa. Espelhos, eles traziam espelhos, aguardente, né, que é a pinga, facas, facões, machados, pentes. Eles traziam algumas aves que não existiam e os índios ficavam encantados com esses produtos. Então, a troca do pau-brasil, os índios recebiam esse produto. E esse comércio de troca, a princípio, né, de troca, foi chamado de escambo. Então, escambo é o comércio
de trocar um produto pelo outro. Virando a página, na 200, né, na página 200, vocês estão vendo aí, né, que quando os portugueses chegaram ao Brasil, aqui tem os índios, né, um grupo de índios, eram milhões de índios em todo o território brasileiro. Hoje, nós temos, dizendo aí, né, segundo o Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, em torno de 818 mil índios em todo o Brasil. Essa pesquisa foi feita pelo IBGE em 2010. E agora, embaixo, então, quer dizer que os índios diminuíram em muito. Diminuíram por quê, professora? Muitos morreram por doenças trazidas pelos portugueses, pelo homem branco. As doenças mais comuns que mataram aí tribos inteiras, né? Foram a gripe, a catapora e o sarampo. Então, são doenças causadas por vírus, e essas doenças afetavam tribos inteiras, e por não usarem antibiótico, não fazerem uso de antibiótico, os indígenas foram morrendo em grande quantidade. Outros adentraram pela mata e se perderam, outros morreram em confronto com o homem branco, com os portugueses, né? Outros se perderam. Muitas tribos, os portugueses ateavam fogo na tribo quando os índios se recusavam a trabalhar como escravos, e por isso, de milhões que nós tínhamos, hoje nós temos aí menos de 1 milhão de índios, em torno de 818 mil índios. Ainda na página 200, navegação chinesa. Os chineses também se aventuraram, né, nas grandes navegações. Enquanto os portugueses se aventuravam pelo Oceano Atlântico para chegar às Índias, os chineses se aventuravam pelo Oceano Índico. Então, qual era o destino? O mesmo destino. Os chineses usavam embarcações denominadas juncos, né? Juncos nós podemos observar aqui na página 201. É uma embarcação um pouco diferente, parece um barco com asas, né? Bem, mesmo coisa de chinês, dos orientais. Então, essas embarcações, a influência que eles tinham era buscar os produtos para comercializar também na China. Entre os destinos, onde a frota chinesa, conhecida como Frota do Tesouro, desembarcaram-se na Malásia, Sri Lanka e na Índia. Então, os chineses iam para a Malásia, Sri Lanka e Índia também buscar, né, especiarias. As expedições foram importantes para a troca no comércio de muitos produtos, e essa troca era feita no sudoeste da Ásia. Então, nós vemos aqui duas pinturas na página 201. A primeira pintura representando um almirante Zenhe e sua frota de navios mercantes ou mercadores do século XV. E a segunda, a figura B, que eu gostaria que vocês também observassem, representação de junco, embarcação chinesa usada pela frota de Zenhe. Então, aqui nós estamos vendo, né, a navegação chinesa. E embaixo nós vamos ver as navegações espanholas. As navegações espanholas, a Espanha também está na Europa, também se aventuravam os espanhóis. A Espanha entrou na disputa marítima e passou a explorar o Oceano Atlântico, como assim fazia Portugal, também atraída pela possibilidade do comércio no Oriente. A expansão marítima espanhola começou assim. Cristóvão Colombo era um navegante italiano, mas ele navegava pela Espanha. Ele afirmava que a Terra era esférica, que a Terra era arredondada e achatada nos polos. E como tinha razão Cristóvão Colombo, né? Colombo afirmava que a Terra era redonda e conseguiu, com a ajuda dos reis da Espanha, Fernando e Isabel, no dia 3 de agosto de 1492, partiu da Espanha com 3 embarcações, Santa Maria, Pinta e Nina. E com essas embarcações, em 12 de outubro, ele chega nas Antilhas. E aí ele descobre a América Central. Então, enquanto Cabral chegou na América do Sul, no Brasil, Colombo chega na América Central e descobre as Américas ali,
que ficam entre a América do Norte e a América do Sul. Nós agora vamos fazer as atividades da página 203. Na página 203 nós temos as atividades 1, 2 e 3. Na página 204 nós temos a atividade 4. Vocês devem observar a figura que aí se destaca. Na página 205 continua a atividade 4, as alternativas B e C. E temos uma atividade de múltipla escolha. E como tarefa para a próxima aula do dia 29/5, vocês vão anotar tarefa, páginas 206, que são os exercícios propostos. Todos eles vão ser tarefa. Página 206, página 207 e página 208 será tarefa. Porque se ficar tudo para fazer em sala de aula, vai ficar muito pesado para vocês nesse momento. Então, a gente deixa um pouco para a próxima aula. Beijos a todos. Já já nos encontramos para a correção das atividades e tirar as dúvidas possíveis. Beijos!